próxima. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Quero pedir que você compartilhe os nossos vídeos, compartilhe os nossos materiais com as pessoas. Também nas redes sociais, curta, ative o sininho no YouTube para que o nosso trabalho possa crescer e ser divulgado pela própria rede social. Um convite a você. Agradeço desde já. Força e coragem. (13 de setembro de 2023). Nessa quarta-feira, a igreja celebra a memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos acolho com a paz de Jesus. Todos bem-vindos, sejamos todos bem-vindos. Os acolho a todos com alegria nesta manhã desta quarta-feira, dia 13 de setembro. Nós celebramos esse santo tão grandioso e tão importante para a igreja, sobretudo para a igreja oriental, São João Crisóstomo, também chamado o Boca de Ouro. A palavra Crisóstomo, isso o significa, boca de ouro, porque um homem de tão convicto que era nos seus ensinamentos, ele defendeu a fé de maneira incontestável. Nossa, oxalá nós todos também sejamos, meus queridos, convictos na fé que nós professamos, na nossa doutrina católica, naquilo que a igreja crê, e assim também possamos trazer muitas almas para Cristo. São João Crisóstomo é chamado doutor da Eucaristia. Tem muitos textos de que se aproveitam a igreja oriental e também ocidental sobre Eucaristia, sobre doutrina, um grande defensor da fé, um homem cheio de espiritualidade, um homem cheio de mística. São João Crisóstomo, antes de se tornar sacerdote, depois bispo, ele procurou viver uma vida ascética, uma vida reservada, afastada, uma vida de encontro único com Deus. Então um homem, com toda certeza, um homem forte na sua fisiologia, no seu psíquico, no seu espiritual, um homem cheio de garra, um testemunho grande para nós, A ele, quando falava, ele encantava. Quando ele falava, os corações se convertiam. Nossa, esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho como cristãos, chegarmos também nesse nível de santidade, não é verdade? Sobretudo as pessoas a quem amamos, que nós queríamos que estivessem junto de Jesus, nós também queríamos ser boca de ouro, para esses, falar de Jesus e encantá-los. Mas Deus vai nos capacitando, meus queridos, dia a dia, passo a passo. Meus queridos, nós vamos meditar a primeira leitura hoje, dia 13 de setembro, nessa quarta-feira, dia de São João Crisóstomo. É o texto dos Colossenses, capítulo 3, versículos do 1 ao 11. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele revestidos de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é a idolatria. Tais coisas provocam a ira de Deus contra os que lhe resistem. Antigamente vós estáveis enredados por essas coisas e vos deixastes dominar por elas. Agora, porém, abandonai tudo isso: ira, irritação, maldade, blasfêmia, palavras indecentes que saem dos vossos lábios. Não mintais uns aos outros. Já vos despojastes do homem velho e de sua maneira de agir,
e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto muito bonito, muito conhecido. Se nós ressuscitamos de fato com Cristo, nós precisamos nos esforçar por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Buscar as coisas do alto. Uma frase tão conhecida no texto bíblico. E é esse texto, Colossenses capítulo 3. Meus queridos, esse buscar as coisas do alto, aspirar às coisas celestes, ele parte da nossa prática religiosa. Por isso que o padre tem falado tanto. O cumprimento dos mandamentos da igreja é coisa básica, coisa mínima. Sabe que o cumprimento dos mandamentos da igreja é o princípio do buscar as coisas do alto, mas não é o ápice ainda. Que tem gente que vive uma vida de preceito corretamente, uma pessoa certinha nas liturgias dominicais, devolução do dízimo, confissão, e enfim, faz jejum, tudo como boa na igreja, enfim, cumpre todos os mandamentos e já pensa que está lá, né? Já está lá no celeste, nas coisas do alto de maneira plena, e é uma ilusão. Meus queridos, nós habitarmos na realidade de Deus é uma experiência muito nobre, uma experiência muito desafiadora de ser possuída, muito delicada. Os santos místicos chamam isso de escadas, alguns chamam de, Santa Teresa, por exemplo, de moradas. Esse cumprimento dos mandamentos, prática da religião de maneira responsável, fazer tudo certinho, tudo isso daí está na primeira morada. Vencer os pecados, os vícios, as más inclinações, tudo isso na primeira morada. Nossa, padre, então como que a gente vai chegar na sétima, né? Inclusive, de maneira oportuna, a gente pode fazer mais adiante um estudo online do texto de Santa Teresa, né? O Castelo Interior, e de outros textos de místicos que falam desse aprofundar espiritual. Aprofundar espiritual. Evidente que o grau máximo do encontro com Deus é quando nós de fato nos abandonamos por inteiro nas mãos de Deus. Os santos que tinham experiência de bilocação, de levantar, de levitar, né? Os santos que tinham experiência de outras experiências tantas místicas, né? Que atingiram o ápice. Nós estamos lá embaixo. E o problema, sabe qual é? Que nem o primeiro degrauzinho às vezes a gente consegue subir. A gente desce no plano. Tem a superfície, tem o chão e tem o primeiro degrauzinho. São 7 para subir, né? Segundo Santa Teresa. Ou são vários degraus. Nós às vezes subimos no primeiro e descemos. E como é que a gente desce, padre? Se a gente sobe, como que a gente sobe? A gente sobe quando a gente vive uma religião de maneira, vamos dizer assim, responsável. Quando nós cumprimos os preceitos que são básicos. Se eu não consigo isso, eu não consigo nem chegar no primeiro degrau. Então, se eu não faço isso, eu desço do degrau. E hoje o texto, que é um texto comprido, não dá pra gente explorar tudo, ele está falando de coisas que nos faz voltar para trás na vida de fé e na intimidade com Deus. Olha só, ele faz uma lista gigantesca. Uma lista gigantesca. Imoralidade, impureza, paixão, maus desejos, cobiça.
O padre não precisa nem ficar explicando muito uma por uma. Imoralidade, os nossos ímpetos, nossa sexualidade. Quantas vezes nós escorregamos por meio dessa palavrinha? Impurezas, paixões, os maus desejos, as coisas ilícitas, né? A cobiça, buscar o dinheiro, querer o que é do outro. Querer o que é do outro, buscar o dinheiro de maneira... Isso aí também entra nas paixões. A gente pensa que essas coisas só diz respeito à sexualidade. Também. Mas não, o relacionamento com o dinheiro nos faz descer às vezes. Porque você troca trabalho por Deus, porque você troca os seus objetivos profissionais por as coisas de Deus, porque você não leva a sério as coisas de Deus, mas leva a sério o seu trabalho. Olha só, volta para trás, vai decaindo, vai regredindo na amizade com Deus. E hoje nós somos convidados a progredirmos na fé, no conhecimento de Deus, na intimidade com Deus. Sabe quem é? Uma coisa interessante. Sabe quem é a pessoa que vive todos esses degraus, todas essas dimensões da fé, e é uma pessoa completamente espiritualizada, completamente cheia da graça e vive uma vida em Deus? Sabe quem é? É uma pessoa que é equilibrada integralmente. Todas as suas dimensões humanas, elas estão todas planificadas. Aí, padre, você está dizendo que eu não sou equilibrado? Eu estou dizendo que nós não somos equilibrados. Quando a gente está bem espiritualmente, a gente não está bem na nossa dimensão sexual, a gente não está bem na nossa dimensão profissional, a gente não está bem na relação com o dinheiro, a gente não está bem na relação interpessoal. Quando a gente está bem numa coisa, a gente não está bem em outra. Então a gente não é equilibrado. O que é uma pessoa equilibrada? É uma pessoa integralmente plena no que ela é. Isso é uma pessoa santa. Isso é uma pessoa de Deus. Isso é uma pessoa elevada espiritualmente. Ai, padre, eu sou. Será? Pois eu digo que pode ser que não. Nós somos, meus queridos, desregulados nas nossas dimensões existenciais. Olha só essas palavrinhas já nos denunciam: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos, cobiça. Só aí já mostra que a gente é desequilibrado. Ai, padre, que horror! É um horror mesmo. Sabe por que é um horror? Porque nós nos afastamos de Deus. Descemos o primeiro degrauzinho e ficamos na planície da nossa baixeza. O Deus que nos fez para sermos altos, para buscar as coisas do alto, para sermos grandiosos espiritualmente e também materialmente, sermos grandiosos também nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Deus nos fez para sermos do alto, para sermos elevados, meus queridos. Tem gente que se contenta em viver na sua miséria, tem gente que se contenta em viver na sua pequenez, tanto material, quanto existencial, quanto espiritual. Deus não nos fez para ser pequenos. Por isso que Ele está dizendo: buscai o que é do alto, buscai o que está lá em cima, buscai o que está acima dos céus, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida econômica, na sua vida sexual, na sua vida interrelacional, na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, na sua vida social. Em todas as dimensões da sua existência você é chamado a ser uma pessoa elevada. E nós facilmente decaímos em uma dimensão ou em outra, porque nos desequilibramos. Por que você, quando vai buscar a sua vida profissional, você faz bem feito, mas você faz em detrimento da sua vida espiritual? Por que quando é de igreja, você é relaxado nos seus projetos que diz respeito ao mundo? Percebe que a gente tampa um santo e destampa outro? Isso é desequilíbrio. Isso não é buscar as coisas do alto. Deus nos quer elevar de maneira plena, na totalidade do que nós somos, e não em parcialidades. Deus nos quer no alto
por inteiro. Por inteiro. Meu querido, minha querida. E o texto de hoje, ele nos mostra mais algumas palavrinhas que vão mostrando os nossos desequilíbrios. Se você não foi denunciado nessas primeiras palavrinhas, imoralidade, impureza, paixões, maus desejos, cobiça, aí padre, isso aí nada é minha realidade. Eu tenho plena certeza que as palavrinhas de baixo vai acabar te denunciando e mostrando que você é desequilibrado. Quer ver? Abominai tudo isso, diz o apóstolo. Ira. Só aqui já pega muita gente. Quantas vezes você se desentende com a pessoa com quem você convive na sua casa, no seu trabalho? Ira. Só aqui já acabou. Mostra que a gente é desequilibrado. Irritação. Ixi, já era, padre. Caí do meu degrau, no meu degrauzinho. Estava no primeiro, padre, caí. Irritação. Maldade. Blasfêmia. O que é blasfêmia? Ficar falando dos outros. Qual foi a última vez que você falou de alguém? Ai, padre, foi ontem. Pois é, só não foi hoje porque não deu tempo ainda, né? E se deu tempo é porque a coisa está muito grave. A coisa está muito feia. Blasfêmia. Não resolve os conflitos, não se entende com o outro e fica fofocando com pessoas que não vai ajudar em nada. Blasfêmia. Palavras indecentes. Palavrões. Palavrão não pode fazer parte da vida de quem comunga. Os mesmos lábios que tocam o divino são os mesmos lábios que pronunciam palavras de inferno. Não pode, é contraposto. Palavras indecentes, com malícia. Pronto. Eu tenho plena certeza que você já foi desmascarado pela palavra de Deus e a palavra mostrou que você não é uma pessoa equilibrada. Como também o padre. Aí, padre, descobri hoje que eu sou desequilibrado? Pois é, descobrimos. É por isso que a gente precisa estar na igreja. O que acontece quando eu estou diante de um altar? Eu estou diante de um ser humano que é Deus, que se apresenta de maneira sacramental, sob a aparência de pão. Eu estou diante de um ser humano que é Deus, que é um ser humano ressuscitado. Ele é perfeito. Ele não tem desequilíbrio, esse ser humano. É Jesus Cristo. Quando eu contemplo a Santíssima Hóstia consagrada, o Santíssimo Sacramento, ali eu vejo um pedaço de pão, mas ali está um ser humano que é Deus, um ser humano que não tem defeitos. Puro, perfeito. Não tem parcialidades. Integralmente em comunhão com o Pai. E quando eu comungo esse ser humano, mesmo na minha fragilidade, eu me elevo. Por isso que eu preciso da igreja. Agora convenhamos, você que está me escutando, será que você consegue ser uma pessoa elevada sem a igreja, sem a Santíssima Eucaristia? Lá no seu trabalho, qualquer coisa tira você do sério, tira você de você mesmo, tira você da paz que Deus assim te deu. Lá na sua casa, quantas coisas te irritam, quantas coisas te entristecem, te aborrecem. Será que na sua casa é o lugar perfeito para você se elevar às coisas do alto, aos bens mais elevados? Lá na rua você se vê caindo em pecados pelo juízo, pelos maus pensamentos e tantas outras coisas. Na convivência interpessoal você se vê também decaindo na fofoca, no juízo e tantos outros pecados relacionais. Qual que é o lugar efetivamente que unicamente nos eleva? É o altar. É o altar. Portanto, meus queridos, hoje, uma palavra muito bonita: buscai as coisas do alto. Olhai para o céu e para de se fazer de coitadinho. Tem gente que fica lamentando muito a vida.
Padre, essa busca das coisas do alto não é viver as virtudes espirituais? É claro que é. O que Paulo quis dizer é exatamente isso. Mas isso pode ser aplicado em todas as dimensões da nossa vida. Eu não sei se vocês já conviveram com pessoas que não saem daquela vidinha. Não sai daquela vidinha, está acostumado com aquela vidinha tão pequena, aquela vidinha tão enojada, aquela vidinha tão desqualificada. As outras pessoas olham com um sentimento de dó, de piedade. Mas se você for analisar bem, aquela pessoa por longos anos está naquele lugar porque ela não desponta. Claro que tem gente que é consequência desse sistema destruidor, desse sistema que oprime, que é o sistema social no qual nós vivemos. Tem, mas tem pessoas que não despontam porque acostumaram com o pequeno. E hoje o Senhor está falando, não se acostume com o pequeno. Você foi feito para coisas grandiosas. Olhe as coisas do alto e deseje aspirar o que é grande. Você tem sonhos? Tenho, Padre. Então arregace as mangas e vai lá, lute pelos seus sonhos. Pode ser que de imediato não dê certo. Tente novamente, não desista. Seja uma pessoa de garra, uma pessoa que corre atrás dos seus projetos. E fica no lamento, e fica na murmuração, e fica no desânimo, e fica gorando a si próprio. Às vezes nós somos nossos próprios e piores inimigos. E eu vou dizer uma coisa: se você tem um propósito nobre para a sua vida, e você já está correndo atrás daquilo. Bom, se você tem um propósito na sua vida e você não está correndo atrás, eu não preciso nem dizer que você já devia estar correndo atrás. Está fora de análise. Mas se você tem propósito na sua vida e você já está correndo atrás, pare de ficar falando para os outros. Tenha como amigo fidelicíssimo a Jesus Cristo por primeiro, que é nosso Deus e Senhor e Salvador. Depois os santos, a igreja, converse com os santos, reze, os santos arcanjos, São Miguel. Partilhe com Deus. Nem todo mundo que parece querer seu bem, de fato quer seu bem. Cuidado. Sabe? E fica falando as coisas, às vezes as pessoas nem da nossa casa sabem, a gente fica falando para os outros de fora. Cuidado. Mas tenha sonhos, desejo maior, desejo grande. Não podemos nos conformar em sermos baixos e pequenos. Isso diz a todas as dimensões da nossa existência, sobretudo espiritual. E depois, para encerrar, meus queridos, ele diz assim: já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador. Talvez hoje, por meio dessa palavra, devemos perceber que nós precisamos ser renovados. Quantas vezes nós vamos nos aborrecendo com a nossa vida, com a nossa vivência, com o nosso viver, e vamos desanimando, e a vida vai se tornando pacata, e a vida vai se tornando chata. Hoje é dia de se renovar, se revestir do homem novo, novas esperanças, novas alegrias, novo modo de pensar, novas buscas. Você tem que ser uma pessoa que se supere a si própria. Você precisa ser diferente. É o que a palavra de hoje vem nos falar, meus queridos. Meus queridos, eu podia usar muito bem esse texto para ficar falando num cunho moralista, né? Num aspecto moralista, sobretudo a questão sexual, que é a maior parte das palavrinhas ali diz respeito. Mas eu preciso falar de um equilíbrio humano. Foi o que nós refletimos. Sabe por quê? Às vezes tem muitas pregações moralistas que falam de pontos específicos, só que não tratam as causas. Vou dar um exemplo para vocês. O que é uma pessoa que tem um vício, né? Ou seja, um mau hábito sexual? É uma pessoa que carece de uma boa espiritualidade,
que carece de bons relacionamentos. Então não adianta ficar falando daquilo se não resolve na raiz a coisa. Entendeu? Então a gente tem que perceber que nós somos seres integrados. Se eu não estou bem na minha sexualidade, eu estou numa vida de promiscuidade, de desordem sexual, pode ser que o problema esteja em outras dimensões da minha existência. É só olhar a vida conjugal, por exemplo. Quantas vezes o pecado da discórdia, a incontinência sexual por parte de um de outro, isso aí não seria conjugal, uma incontinência que não é santa. Quantas vezes tantas outras coisas, discórdia, abstinência sexual, problemas financeiros, quantas coisas provocam pecados na sexualidade. A pessoa busca aqueles pecados como um descarrego, um refúgio, mas na verdade a raiz está nessas coisas que eu falei, são em outras coisas. Então a gente precisa se conhecer melhor, parar com o moralismo, sabe? E ver o que de fato nos faz desequilibrados. Você precisa fazer, se você se vê uma pessoa totalmente fora de si, você precisa buscar uma terapia psicológica. Talvez fazer uma direção espiritual. Tem que buscar um diácono, um seminarista ou alguém de confiança. Os padres talvez não consigam atender direção espiritual por falta de tempo. Ou buscar uma terapia psicológica. Ai, padre, eu estou bem, não acredito nessas coisas. Está vendo que as coisas não estão bem? Você não está dentro da sua... com os parafusos no devido lugar? Olhe o quantos instrumentos Deus nos deu para que nós sejamos plenos. A medicina, a psicologia, a própria espiritualidade cristã, a teologia, né? O cuidar do corpo, claro que de maneira equilibrada, sem fazer do corpo o nosso Deus, e tantas outras coisas que vai nos tornando seres humanos equilibradíssimos. Reflita, busquemos o que é do alto, sejamos plenos em nós mesmos. Que Deus assim nos ajude. Força e coragem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Tchau, meus queridos, amanhã nos encontramos às 6 da manhã. Deus os guarde e os proteja hoje e sempre. E viva São João Crisóstomo! Até amanhã!